Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Samuel Silva e na videoaula de hoje eu trago aqui mais um passo a passo completo desse modelinho que já é bastante conhecido aqui por vocês, porém eu trago agora uma nova versão. Dessa vez eu vou fazer com vocês ele no formato de trilho de mesa ou centro de mesa, como você prefere chamar. Esse formato que eu trabalhei aqui, retangular, ele é bem semelhante ao último passo a passo do tapetão quadrado que eu trabalhei aqui. É mais ou menos a mesma pegada dele, porém com algumas diferenças, né? Porque essa peça aqui ela ficou retangular, então eu precisei trabalhar alguns padrões diferentes, mas é bem semelhante ao último. Quanto ao bico, o padrão também é o mesmo, a única diferença aqui foi que eu trabalhei apenas 2 voltas de argola e já trabalhei com acabamento, ok? Fique tranquilo que aqui nesse vídeo é o passo a passo do início ao fim, tá? Não é um vídeo explicativo como os demais que eu coloquei aqui. Esse aqui nós vamos fazer desde o início até o final. É o passo a passo completo, ok? Como é um formato diferente, né? É uma peça diferente, eu resolvi fazer o passo a passo do início até o fim, ok? E antes de começar o passo a passo, eu vou passar as informações iniciais que você precisa aí para começar a fazer a peça. O material que você vai utilizar aqui é agulha para crochê 3,5 milímetros, agulha de tapeceiro, né, para você fazer os arremates, e tesoura aí para fazer os recortes. A quantidade de material que você vai precisar na cor caqui, aqui no centro e no final do bico, você vai precisar aí de mais ou menos uns 500 a 600 gramas no fio 6, tá? Toda a peça aqui eu trabalhei com o fio número 6, ok? A parte do cru você vai precisar ir muito pouco, cerca de 100 gramas, 150 gramas, talvez até menos do que isso, ok? Então, no total, a peça ela ficou pesando aí cerca de 600, 650 gramas, ok? Então, dependendo aí do teu ponto, pode ser que fique essa mesma quantidade, ou menos ou mais. Isso aí vai variar de ponto para ponto, ok? As medidas da peça ficou medindo em comprimento 1,30 m e na largura ficou com 39 centímetros, aproximadamente 40 centímetros de largura, ok? A intenção aqui é que ela fique um trilho de mesa e fique bem centralizado, que não pegue toda a mesa. A mesa que vai ficar essa peça aqui, ela tem um pouco mais de 50 centímetros de largura. Então, a intenção é que a peça fique centralizada no meio, ok? E antes de começar o passo a passo, eu preciso informar para vocês que o desconto do meu curso de 35% está já chegando no final, tá? Então, se você ainda não aproveitou, ainda dá tempo. O link do curso vai estar aqui abaixo do vídeo, tá? É só você acessar e colocar o seu cupom de desconto. Para quem não sabe qual o cupom desse mês é Páscoa 35, tá? É só colocar, quando você for finalizar lá o pagamento, é só colocar na opção de cupom Páscoa 35 que você vai ter o desconto de 35%. Para você que ainda não conhece o meu curso é para você que já faz crochê, já tem uma certa experiência com crochê, mas tem dificuldade de fazer negócio, de desenvolver um negócio com seu crochê, tem dificuldade de vender, fazer boas fotos. O meu curso ele é ideal para você que quer trabalhar profissionalmente com crochê, para você que quer ter mais qualidade no seu crochê. No meu curso eu te ensino tudo isso, como você começa, como você se planeja, como você faz para vender o seu crochê, como você faz para divulgar, ou seja, tudo isso e muito mais você vai ter no meu curso, além, claro, de vários passo a passos completos de peças exclusivas que você não tem aqui no canal e em qualquer outro canal, porque foram peças que eu fiz exclusivamente para os alunos do curso, ok? Então você vai ter acesso lá a peças exclusivas e peças muito bonitas, peças que vendem muito facilmente também, ok? Então, se essa é a sua intenção, se você pretende iniciar um negócio, se você pretende viver a sua vida com a sua arte, com o seu crochê, o meu curso ele é ideal para você e eu vou te mostrar, baseado em toda a minha experiência hoje com crochê, baseado também na minha experiência acadêmica, né? Para quem não sabe, além de crocheteiro, eu também sou formado em administração e eu juntei tudo isso e fiz um curso completo aí para você que quer também desenvolver um negócio com crochê, ok? Então, se você quer mais informação, é só entrar no link que está aqui abaixo desse vídeo, na descrição. Você vai ser direcionado para um link onde eu vou te explicar melhor como funciona todo o curso. Ok, pessoal? Então, sem mais, vamos lá para o nosso passo a passo.
Então, para iniciar a peça, você vai começar fazendo um total de 161 correntes. Após as 160, você laça, volta 4 correntes e faz um ponto alto na quinta corrente, iniciando a primeira carreira de base da peça, ok? Em seguida, você laça e continua trabalhando aqui ponto alto sobre cada corrente, até a primeira corrente que foi trabalhada inicialmente. Ou seja, sem contar as 4 correntes que eu pulei, eu vou fazer aqui um total de 157 pontos, até a primeira corrente do início. Então, cheguei aqui na primeira corrente e trabalhei os meus 157 pontos. Após fazer aqui o último ponto, eu faço um ponto baixo aqui na lateral desse último ponto e depois subo 2 correntes. Em seguida, ainda aqui na lateral do ponto, eu faço mais 2 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes e depois, ainda aqui na lateral do ponto, eu faço 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos, faço 2 correntes. E em seguida, ainda que dentro do espaço da lateral do ponto, eu faço mais 3 pontos altos. Feito então aqui os últimos 3 pontos altos, agora eu sigo fazendo uma sequência de pontos altos, pegando a partir do próximo ponto aqui, após o espaço aqui onde foi trabalhado os últimos 3 pontos. Ou seja, eu vou pegar todos eles aqui, sempre na base de cada corrente, ou no pé aqui de cada ponto alto, trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, até o final aqui dessa primeira volta. Então, aqui nessa primeira lateral, eu vou seguir trabalhando até eu completar um total de 156 pontos altos. Então, trabalhei aqui até o meu ponto de número 156 e aqui restaram apenas as 4 correntes que eu pulei no início do trabalho. Aqui dentro do espaço dessas 4 correntes, eu vou repetir o mesmo processo que eu trabalhei aqui no início, ok? Eu faço agora, dentro do espaço das 4 correntes, um total de 3 pontos altos. Depois faço 2 correntes, laço e, em seguida, ainda dentro do espaço, trabalho um total de 4 pontos altos. Agora, novamente, trabalho 2 correntes e ainda dentro do espaço das 4 correntes eu faço mais 3 pontos altos. E dessa forma eu trabalhei aqui o meu segundo canto, ok? E agora, dando seguimento aqui à segunda lateral, eu vou trabalhar novamente uma sequência com 156 pontos altos, começando a partir do próximo ponto aqui, ok? Então, trabalhei até aqui os meus 156 pontos dessa segunda lateral. Agora eu fecho essa primeira volta com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente das 2 correntes iniciais aqui da volta. Então, assim, eu fecho a primeira volta depois da carreira base da peça, ok? Após o fechamento, eu dou início agora à volta de número 2. Começo andando com 2 pontos baixíssimos nos próximos 2 pontos. Depois, em seguida, aqui no espaço de 2 correntes, eu trabalho um ponto baixo. Depois, subo 2 correntes. E agora, dentro do mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos. Em seguida, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço.
ou seja, eu trabalhei aqui um leque de 6. Contando aqui o ponto baixo inicial e as duas correntes como um ponto, eu fico com 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos. E todos os leques que forem trabalhados aqui nos cantos serão feitos dessa maneira, ok? Agora, dando seguimento, faço uma corrente, laço, pulo um ponto aqui desses 4 anteriores e a partir do segundo eu faço um ponto alto no próximo. Em seguida, no próximo ponto, eu também trabalho um ponto alto, ok? Fiquei aqui com o motivo de 2 pontos altos. Depois faço uma corrente, pulo o próximo ponto e no espaço de 2 correntes agora eu trabalho o meu segundo leque aqui desse segundo canto, fazendo 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos no mesmo espaço. Então, dessa maneira, eu fiz aqui o meu primeiro canto dessa volta de número 2, ok? Agora, a partir daqui, eu passo a trabalhar a primeira reta maior. E eu começo fazendo uma corrente, pulo 2 pontos, e a partir do próximo ponto eu vou começar aqui a fazer as minhas sequências com 2 pontos altos, ou seja, trabalhando aqui motivos de 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, eu sempre vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto e a partir do próximo ponto continuo aqui construindo motivos de 2 pontos altos. E dessa forma eu vou seguir até o final aqui dessa reta, ok? Então eu vou trabalhar aqui os meus e eu volto no final da reta e informo com quantos motivos vai ficar aqui nessa primeira lateral. Então, trabalhando com esse padrão, eu fiz aqui um total de 53 motivos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. E dessa forma eu cheguei aqui no final da reta. Agora, em seguida, ao último motivo de 2 pontos altos, faço 2 correntes, pulo os 2 pontos aqui que restou e dentro do espaço de 2 correntes eu trabalho aqui o meu terceiro leque dos terceiro canto aqui da peça. Em seguida, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro canto aqui. Okay? Eu faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. Depois, no próximo, também um ponto alto, fazendo aqui um motivo de 2 pontos altos. Depois, faço uma corrente, pulo um ponto e no espaço de 2 correntes eu construo aqui o meu quarto leque do canto de número 4. E agora, a partir daqui, eu trabalho a segunda reta maior e repito o mesmo padrão que foi trabalhado aqui nessa primeira. Começo aqui fazendo uma corrente, pulo 2 pontos e dou início à minha sequência de 53 motivos de 2 pontos altos, todos separados por uma corrente e sempre pulando um ponto de base. Okay? Então, vou fazer aqui a minha reta até o final e volto com vocês na próxima volta. Então, com o mesmo padrão que eu trabalhei na primeira reta, eu fechei aqui a segunda reta e também já fechei a volta de número 2, fazendo um ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 correntes iniciais da volta. Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 3. Começo também andando com 2 pontos baixíssimos. Nos próximos 2 pontos à frente, e no espaço de 2 correntes eu faço um ponto baixo e subo 2 correntes. O ponto baixo e as 2 correntes funcionam aqui como um ponto alto. Em seguida eu completo aqui o meu primeiro leque, fazendo mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui para completar o leque. Depois faço uma corrente
E, seguindo o mesmo padrão da volta anterior, eu pulo um ponto e no próximo ponto eu começo a construir aqui motivos de 2 pontos altos. Então, faço aqui 2 pontos, depois uma corrente, pulo essa corrente de espaço aqui da volta anterior e faço o meu próximo motivo de 2 pontos altos sobre o motivo da volta anterior. Depois faço uma corrente, pulo essa corrente de espaço e faço aqui nos próximos 2 pontos o meu último motivo aqui dessa reta menor. Em seguida faço uma corrente, pulo esse ponto que sobrou e aqui no espaço de 2 correntes eu faço o segundo leque aqui do canto de número 2. E assim então eu trabalhei aqui essa primeira reta menor, e assim então eu trabalhei os 2 cantos com os 2 primeiros leques, e também já fiz aqui a minha primeira reta menor aqui da volta de número 3. E agora, dando continuidade aqui na primeira reta maior, eu faço uma corrente, pulo apenas um ponto, e no próximo ponto eu vou começar aqui a minha sequência de motivos de 2 pontos altos. Observe que a única diferença aqui da volta anterior é que eu estou pulando apenas um ponto. Na volta anterior eu pulei 2 pontos. Agora eu vou seguir sempre pulando aqui um ponto. Sempre que eu terminar um leque eu vou seguir esse padrão, sempre pulando um ponto e começando os motivos de 2 pontos a partir dos próximos, ok? Então, em seguida, faço uma corrente, pulo o espaço de uma corrente e faço o próximo motivo de 2 pontos altos sobre o motivo da volta anterior. E dessa forma eu vou seguir aqui por toda a reta, sempre pulando o espaço de uma corrente, fazendo motivo sobre motivo de 2 pontos altos, ok? Na volta de número 2 eu fiquei com 53 motivos de 2 pontos altos, e aqui nessa volta eu vou ficar com um total de 55, porque vai aumentar um aqui no início e um no final, ok? Então, eu vou continuar trabalhando com esse mesmo padrão aqui pelas próximas voltas, tanto aqui nas 2 retas maiores e também aqui nas retas menores dos cantos. Eu vou repetir sempre esse mesmo padrão, ok? Sempre que eu terminar o leque, eu pulo apenas um ponto e começo os motivos. No final de cada reta vai sobrar sempre um ponto, você pula esse ponto e faz o próximo leque do próximo canto, ok? Então é só repetir esse padrão pelas próximas voltas. Vou fazer aqui as minhas repetições e eu volto para informar você quantas carreiras você precisa repetir esse mesmo padrão. Então, com esse mesmo padrão, eu trabalhei aqui até a volta de número 5 e fiquei com um total de 4 voltas trabalhadas aqui com motivos de 2 pontos altos separados por uma corrente, ok? Então, a partir daqui, iniciando a volta de número 6, eu vou trabalhar com um padrão diferente do que foi trabalhado até aqui. Então, eu começo aqui, conforme o padrão, andando com mais 2 pontos baixíssimos até o espaço de 2 correntes. No espaço de 2 correntes, eu vou repetir o padrão. Faço um ponto baixo, 2 correntes, e depois completo aqui o meu primeiro leque do primeiro canto, fazendo mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço de 2 correntes, completando aqui o meu primeiro leque desse canto aqui de número 1. E a partir daqui eu dou início a essa primeira reta menor da volta, ok? Aqui será trabalhado da seguinte forma: após o leque eu laço, sem fazer espaço de corrente, pulo o primeiro ponto e a partir do próximo eu começo a fazer aqui sequência de pontos altos. Então eu faço no próximo, também no próximo, um ponto alto. E agora, aqui no espaço de uma corrente, eu vou fazer uma diminuição da seguinte forma: eu laço, inicio aqui um ponto alto sem completar, dessa forma, depois laço novamente, vou no próximo ponto e faço como se fosse fazer também um ponto alto, dessa maneira, e agora eu fecho os dois juntos, com a mesma laçada. E dessa forma que eu trabalhei uma diminuição. Agora, a partir do próximo ponto, eu sigo fazendo ponto alto.
No espaço de duas correntes, também um ponto alto. E aqui eu não vou trabalhar diminuição nesse próximo espaço. Sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no próximo espaço de uma corrente. Cheguei aqui no próximo espaço de uma corrente, eu vou repetir essa mesma diminuição que eu trabalhei aqui. Laço, começo aqui um ponto alto sem finalizar, laço novamente, vou no próximo ponto, faço outro ponto alto sem finalizar e finalizo os dois dessa forma, com a mesma laçada, ok? Agora eu continuo o padrão, olha. No próximo faço um ponto alto, no próximo espaço de uma corrente também um ponto alto, nesse espaço aqui eu não vou trabalhar a diminuição. Agora eu sigo fazendo ponto alto até chegar no próximo espaço de uma corrente e no próximo espaço eu repito novamente outra diminuição. Da mesma forma que eu trabalhei os outros dois. E eu vou seguindo esse padrão aqui até eu chegar no final da reta, sempre fazendo um ponto alto normal em um espaço e no próximo espaço eu faço uma diminuição. Então eu comecei aqui fazendo uma diminuição no primeiro espaço, depois no segundo eu não fiz, no próximo eu fiz, no próximo não fiz, e assim eu vou seguir até chegar aqui no final, ok? Chegando aqui no último espaço desse final da reta, eu não vou trabalhar a diminuição, porque eu já trabalhei nesse anterior, ok? Então agora eu sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto, deixando apenas um ponto aqui sobrando, ok? E agora aqui no espaço de duas correntes, você trabalha o leque do segundo canto. Feito então o leque do segundo canto, agora eu passo a trabalhar aqui a primeira reta maior. E aqui nessa primeira reta eu vou seguir exatamente o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa reta menor, ok? Então após o leque eu laço, pulo um ponto apenas e a partir do próximo ponto eu sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto aqui até chegar no primeiro espaço de uma corrente. E já no primeiro espaço de uma corrente eu vou fazer a minha primeira diminuição, exatamente da mesma forma que eu trabalhei aqui na primeira reta menor aqui, ok? Feita então a primeira diminuição, agora eu sigo fazendo pontos altos sobre cada base de ponto, ponto alto aqui no espaço de uma corrente e sigo novamente até eu chegar aqui no próximo espaço de uma corrente e até totalizar aqui 4 pontos altos sem nenhuma diminuição. Totalizou os 4 pontos altos, agora no próximo espaço eu trabalho a próxima diminuição. Então eu sigo dessa maneira até o final da reta e também por todo o resto aqui da volta de número 6, ok? Então esse aqui vai ser o padrão de toda a volta de número 6, tanto para as retas menores quanto para as retas maiores. Então o que eu repeti aqui nessa e nessa, eu repito também nas próximas retas, ok? Nos cantos não muda, todos os cantos são trabalhados com leques de 6, sendo 3, 2 e 3. Ok? Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês no início da volta de número 7. Então, com esse padrão, eu finalizei toda a volta de número 6, já fechei a volta aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente das duas correntes iniciais. E a partir daqui, eu dou início agora à volta de número 7. Começo aqui andando com os meus 2 pontos baixíssimos até chegar no espaço de duas correntes. No espaço de duas correntes, eu repito o padrão. Faço um ponto baixo e subo duas correntes. Depois eu completo aqui o meu primeiro leque desse primeiro canto, fazendo mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Feito então o leque, eu dou início aqui à primeira reta menor. E aqui também será trabalhado toda em sequências de pontos altos. Dessa vez, na volta de número 7, eu não vou trabalhar diminuições, eu vou trabalhar apenas ponto alto sobre cada base de ponto, ok? Para começar, eu laço sem fazer espaço de corrente, pulo apenas um ponto e no próximo eu começo a minha sequência de pontos altos. Então eu vou fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto de base,
sem pular nenhum e sem fazer diminuições dessa vez. Os únicos pontos que serão os únicos pontos que eu vou pular será aqui um no início e depois o último do final. Então, trabalhei aqui até o finalzinho dessa primeira reta menor, deixei apenas um ponto aqui sobrando, esse ponto eu não trabalho ponto alto. Agora eu laço sem fazer espaço de corrente e trabalho aqui o meu segundo leque do canto de número 2. Trabalhado então o leque de número 2, eu passo a trabalhar agora a primeira reta maior. E aqui eu vou seguir exatamente o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa reta menor. Laço sem fazer espaço de corrente, pulo apenas um ponto e no próximo eu começo a fazer aqui a minha sequência de pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto sobre cada base, sem diminuições e sem pular nenhum ponto. E dessa forma eu sigo até o final aqui dessa reta. Lembrando que aqui também os únicos que serão pulados serão aqui no início e o último ponto no final da reta. Então esse aqui será o padrão de toda essa volta de número 7, ok? Aqui não tem segredo. É só repetir os leques dos cantos e antes de começar o próximo leque você sempre vai pular o ponto aqui do início e o ponto do final. Depois você trabalha ponto alto sobre cada base de ponto, ok? Aqui não tem segredo. Então é só seguir dessa forma por toda a volta. Eu vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês no início da volta de número 8. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 7 com o padrão informado, já fiz o fechamento da volta e também fiz o arremate aqui do fio CAC, ok? Agora, para começar a volta de número 8, eu vou começar a trabalhar com o fio cru, ok? E na volta de número 8 será feita toda com pontos baixos da seguinte forma. Eu começo a volta aqui no espaço de duas correntes desse primeiro leque. Então, eu começo fazendo um ponto baixo. Depois, ainda dentro do mesmo espaço de duas correntes, eu vou fazer mais 4 pontos baixos. Ou seja, aqui eu fiquei então com um total de 5 pontos baixos. Ou seja, em todos os espaços de duas correntes dos 4 cantos do leque, eu vou sempre trabalhar 5 pontos baixos, ok? Depois dos 5 pontos baixos, também nas retas eu vou trabalhar com pontos baixos. E eu começo a partir do próximo ponto depois do espaço de duas correntes. Ou seja, aqui eu não vou pular nenhum ponto. Então, eu começo minha sequência de pontos altos a partir do primeiro ponto e sigo fazendo ponto baixo sobre cada base de ponto até eu chegar no final da reta. E no final da reta eu repito novamente os 5 pontos baixos aqui dentro do espaço de duas correntes. Então, essa volta aqui de número 8 será trabalhada dessa maneira, ok? Não tem segredo aqui nessa volta. 5 pontos baixos em todos os espaços de duas correntes, ou seja, nos cantos, e em todas as retas, seja as menores ou as maiores, você vai trabalhar sempre pontos baixos, trabalhando um ponto para cada base, sem pular e sem espaço de corrente. Okay? Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês no início da volta de número 9. Então, com esse padrão, eu finalizei aqui toda a volta de número 8 e também já fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo do início da volta. Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 9. Após o ponto baixíssimo de fechamento, eu faço uma corrente. Depois, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Em seguida, subo 8 correntes. Depois, pulo um ponto. E a partir do próximo ponto, eu faço uma sequência com 6 pontos baixos. Feita a sequência de 6 pontos, faço 7 correntes. Depois, pulo 5 pontos. E a partir do próximo, faço uma sequência com 5 pontos baixos.
Depois 7 correntes, pulo 5 pontos e a partir do próximo faço uma sequência com 5 pontos baixos. Então, com exceção aqui da primeira sequência, que eu trabalhei 6 pontos baixos, eu vou seguir esse padrão. Todos os outros aqui serão feitos com 5 pontos baixos, 7 correntes e pulando 5 pontos, até chegar aqui no final da reta, ok? Então, até chegar aqui ao final dessa primeira reta menor, eu fiquei com 3 motivos de 5 pontos baixos e o primeiro aqui com 6 pontos baixos, todos pulados 5 pontos com 7 correntes de espaço. Esse último motivo aqui, os dois últimos motivos da sequência de 5, eles ficaram nos 2 primeiros pontos aqui dentro do espaço de 2 correntes, daqueles 5 pontos que nós trabalhamos aqui na volta anterior, ok? Então aqui, para passar para a primeira reta maior, eu faço 8 correntes, pulo um ponto e a partir do próximo ponto eu faço uma sequência com 6 pontos baixos. E depois, a partir daqui, eu vou seguir a mesma sequência, o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Vou pular 5 pontos, fazer 7 correntes e depois continuar fazendo sequências de 5 pontos altos. Somente aqui no início eu faço essa sequência com 6. Todos os outros seguem exatamente igual eu trabalhei aqui. 5 pontos baixos, 7 correntes e pulando 5 pontos. Até o final da reta, ok? Ou seja, toda a volta será trabalhada dessa forma. Aqui nos cantos, sempre o último motivo de 5 pontos altos vai dar exatamente nos 2 primeiros dos 5 aqui do canto, ok? E as correntes do canto você faz 8 correntes, pula um ponto para virar para a próxima reta, ok? Então vou trabalhar aqui todo o meu com esse padrão e volto com vocês aqui no finalzinho da volta. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, cheguei aqui no finalzinho e trabalhei aqui o último espaço de 7 correntes. Depois de trabalhar aqui esse último espaço, eu vou seguir o padrão. Pulo 5 pontos. E a partir do próximo, eu vou fazer aqui apenas mais 3 pontos baixos. Por que mais 3? Porque no início da volta, eu já fiz uma corrente de espaço e um ponto baixo. Ou seja, essa corrente equivale a um ponto baixo, com mais o outro ponto baixo, eu já tenho aqui, então, 2 pontos baixos. Então, se eu preciso aqui de 5, eu faço apenas mais 3 pontos e depois eu fecho aqui na corrente, finalizando o motivo de 5 pontos. Então, fiz os 3 pontos, agora eu vou aqui na corrente e faço um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, eu completo aqui o meu último motivo de 5 pontos baixos, contando aqui a corrente como um ponto baixo também, ok? A partir daqui, eu dou início agora à volta de número 10. Eu começo fazendo uma corrente, essa corrente aqui ela vai valer como um ponto baixo, ok? Em seguida, eu laço, e aqui dentro do espaço de 8 correntes, aqui do canto, eu vou trabalhar um total de 15 pontos altos. Então, trabalhei aqui os 15 pontos altos dentro do espaço de 8 correntes. Todos os cantos aqui, onde eu tenho 8 correntes, eu vou sempre trabalhar essa quantidade de pontos altos dentro desse espaço. Todos os 4 cantos, eu faço sempre 15 pontos altos dentro do espaço de 8 correntes. Depois dos 15 pontos, pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Depois laço, vou direto aqui para o próximo espaço agora de 7 correntes e aqui eu faço somente 11 pontos altos dentro desse espaço. Após os 11 pontos altos, eu vou seguir esse padrão. Pulo 1, 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo de separação. Depois laço, vou direto para o próximo espaço de 7 correntes, também repito 11 pontos altos. Ou seja, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta aqui de número 10, ok?
Onde tem espaço de 7 correntes, eu faço 11 pontos altos. Depois pulo 2 pontos, faço um ponto baixo no terceiro ponto e depois pulo para o próximo espaço de 7 pontos, repito os 11 pontos altos. E somente nos cantos eu vou trabalhar 15 pontos altos. Todas as outras argolas com 7 correntes eu trabalho apenas 11 pontos altos e faço um ponto baixo de separação entre um e outro, pulando sempre 2 pontos e fazendo no terceiro ponto aqui do motivo de 5 pontos baixos, ok? E dessa forma eu trabalho por toda a volta de número 10. Então eu vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês no início da volta de número 11. Trabalhei aqui, então com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo e também já fiz o arremate aqui do fio cru, ok? Agora na próxima volta eu passo a trabalhar novamente com o fio CAG, que é essa mesma cor que eu trabalhei aqui no meio, ok? E eu começo a volta aqui nessa última argola onde eu trabalhei 11 pontos altos. Eu pulo 1, 2, 3 pontos e a partir do quarto ponto eu faço um ponto baixo, depois sigo fazendo mais 4 pontos baixos, totalizando aqui um motivo com 5 pontos baixos. Depois, dando sequência, faço 6 correntes. Pulo aqui para essa próxima sequência de 15 pontos do canto, do primeiro canto, pulo 3 pontos aqui dele, e a partir do quarto ponto eu começo também a fazer uma sequência com 5 pontos baixos. Depois dos 5 pontos, subo 6 correntes. Agora volto na mesma base do último ponto baixo que eu trabalhei e faço também mais um ponto baixo junto com ele. E desço agora fazendo mais 4 pontos baixos. Os 4 pontos, mais esse primeiro que eu trabalhei junto com o da sequência anterior, eu fiquei aqui também com 5 pontos baixos. Agora eu faço 6 correntes. Pulo aqui para essa próxima argola com 11 pontos da primeira reta, pulo 3 pontos e a partir do quarto começo também uma sequência aqui de 5 pontos baixos, da mesma forma que eu trabalhei os demais, ok? Em seguida, sempre vai sobrar aqui 3 pontos, faço 6 correntes, pulo para a próxima argola de 11 pontos e repito o mesmo padrão. Pulo 3 pontos e a partir do quarto começo uma sequência de 5 pontos baixos. Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 11, ok? Sempre aqui nos cantos, ou seja, onde eu tenho aqui 15 pontos altos, nos cantos eu vou trabalhar dessa maneira aqui. Pulo 3 pontos, faço 5 pontos, subo 6 correntes, desço, faço mais 5 pontos, sendo que o primeiro ponto dessa segunda sequência ele fica junto com o último ponto dessa sequência aqui anterior. Todos os cantos você trabalha dessa maneira, ok? Todos os 4 pontos. Aqui nas retas, tanto nas retas menores quanto nas retas maiores, você vai repetir esse mesmo padrão, sempre pulando 3 pontos e começando a partir do quarto ponto uma sequência ou um motivo de 5 pontos baixos. Sempre fazendo 6 correntes de espaço e pula para a próxima argolinha de 11 pontos, repetindo os mesmos 5 pontos baixos, sempre pulando 3 e sempre vai sobrar 3 pontos, ok? E dessa forma você trabalha por toda a volta aqui de número 11. Eu vou trabalhar a minha volta e venho com vocês no início da volta de número 12. Então, com esse padrão, encerrei aqui toda a volta de número 11. Já fechei aqui a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu trabalhei aqui no início da volta, ok? Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 12. Eu vou começar andando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Depois, laço, vou aqui para o próximo espaço de 6 correntes, e aqui dentro eu vou trabalhar um total de 11 pontos altos. Feito o total de 11 pontos, eu cheguei aqui nesse primeiro canto.
Dando seguimento, então eu pulo 1, 2 pontos, desse motivo de 5, e no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. E esse ponto será o ponto de separação entre uma argola e outra de pontos altos, ok? Feito o ponto baixo, eu laço, vou aqui para esse próximo espaço de 6 correntes aqui do canto, e aqui também eu trabalho um total de 11 pontos altos. Feito aqui então os 11 pontos altos do espaço de 6 correntes aqui do canto, eu passo a trabalhar agora a primeira reta menor. Começo pulando 2 pontos, também aqui desse motivo de 5 pontos, e no terceiro faço um ponto baixo. Depois laço, vou aqui para o próximo espaço de 6 correntes aqui já dessa primeira reta e repito o padrão de 11 pontos altos dentro do espaço de 6 correntes. E depois dos 11 pontos, sigo o padrão. Pulo 2 pontos aqui, no terceiro faço um ponto baixo, vou para o próximo espaço de 6 correntes e repito os 11 pontos altos. Ou seja, o padrão aqui dessa volta de número 12 será sempre trabalhado dessa forma. Todos os espaços com 6 correntes, eu trabalho 11 pontos altos. Tanto nas retas, quanto aqui o espaço de 6 correntes que foi trabalhado nos 4 cantos da peça, eu também vou fazer 11 pontos altos, ok? E sempre para separar uma sequência da outra, eu pulo 2 pontos, faço um ponto baixo no terceiro ponto desse motivo aqui de 5 pontos, de 5 pontos baixos, ok? E dessa forma eu trabalho por toda a volta, ok? Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta com esse padrão e venho com vocês no início da próxima volta. Então, seguindo esse padrão, finalizei toda a volta. Já fiz aqui a última argola com os 11 pontos altos. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu trabalhei aqui no início da volta. E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 13. Eu vou começar fazendo um ponto baixo no próximo ponto. Depois eu sigo fazendo mais 5 pontos baixos, até eu totalizar aqui 6 pontos baixos. Após a sequência de 6 pontos, subo 3 correntes. Depois eu desço aqui na base do ponto baixo, pegando essas duas abinhas aqui, e faço um ponto baixo, construindo aqui um ponto picô dessa maneira, ok? Depois do ponto picô, eu vou descer agora fazendo ponto baixo nos próximos 5 pontos aqui dessa sequência de 11. E após os 5 pontos baixos, eu pulo esse ponto baixo aqui de separação entre uma argola e outra, vou direto para o primeiro ponto dessa próxima sequência aqui de 11 e começo a trabalhar também pontos baixos. E da mesma forma que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar aqui também nessa argola do canto. Faço um total de 6 pontos baixos. Depois dos 6 pontos baixos, subo 1, 2, 3 correntes, desço na base do ponto e faço novamente um ponto baixo, construindo aqui um ponto picô. Exatamente da mesma forma que foi trabalhado aqui, desse outro. Depois eu desço e a partir do próximo ponto, sigo fazendo mais 5 pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos, pulo o ponto baixo de separação, vou para o primeiro ponto aqui da próxima sequência e repito novamente todo o padrão. Faço 6 pontos baixos e depois da sequência de 6 pontos baixos, trabalho o ponto picô. Ou seja, essa volta aqui de acabamento será trabalhada toda dessa maneira, tanto aqui nos cantos quanto nas retas. Eu sempre vou começar em cada argola com 6 pontos baixos, subo 3 correntes, fecho o picô e desço com mais 5 pontos baixos. Sempre vou pular o ponto baixo de separação entre uma argola e outra, seja aqui nas retas, ou seja aqui para começar o canto e depois que eu saio do canto também, ok?
Então vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês aqui no finalzinho e fechamento da volta com as últimas informações finais. Então, com esse padrão, finalizei toda a volta de número 13, já fechei aqui com um ponto baixíssimo e também já fiz o acabamento, ok? E dessa forma está encerrado aqui toda a peça. Também já trabalhei aqui a fita de correntinhas, tá? Na última volta aqui de motivos de 2 pontos altos. Essa aqui é bem simples, você vai fazer uma quantidade de correntinhas que dê todo o entorno aqui, onde tem essa última volta de motivos de 2 pontos altos, e depois você vai entrelaçar passando por cima e por baixo de cada motivo. Você sempre vai começar aqui pelo cantinho, vai deixar uma sobra o suficiente para que você possa fazer depois esse laço aqui. Da mesma forma, quando você voltar aqui e fazer o encontro, você precisa ter uma sobra também para finalizar fazendo aqui o lacinho. Okay? Então aqui é bem simples, eu não fiz mostrando para vocês, porque já tem aqui uma videoaula desse mesmo modelo, onde eu mostro como que faz. Mas aqui não tem segredo, é só ir passando um por cima de um motivo, depois outro por baixo. É só intercalando dessa forma aqui para que ele fique dessa maneira. Então é isso, esse trilho ele é bem simples, bem prático de fazer, tá? Diferente dos outros modelos que eu trabalhei aqui, o bico ele é feito apenas com 2 voltas de argola e já trabalhado a volta de acabamento. Diferente dos outros modelos, né, que nós temos aqui 2 voltas de argolinhas na cor cru. Aqui, como é uma peça mais estreita, uma peça menor, eu trabalhei somente essas 2 aqui no bico, para que não ficasse muito grande, porque como se trata de um trilho, um centro de mesa, ele precisa ficar mais no centro da mesa, ok? E outro detalhe importante que eu deveria ter informado para vocês é aqui na volta de número 6, aqui nessas laterais maiores, onde eu trabalhei aqui as diminuições. Se você tem um ponto pequeno e apertado, pode ser que, se você fizer o mesmo padrão de diminuição que eu trabalhei aqui, ele puxe um pouco, tá? Então, nesse caso, você tenta trabalhar menos diminuição aqui, nessa parte aqui das laterais maiores. Se esse for o caso, tá? Se você notar que com o seu ponto ele vai começar a puxar, tá? Se você precisar fazer menos diminuição, você precisa tentar para a quantidade que você vai fazer, tá? Para seguir o padrão do bico, se você for fazer as diminuições, você não pode fazer menos que 10 diminuição, tá? É sempre de 10 em 10 se você for reduzir. Nunca menos do que 10, nunca menos do que 20. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Como vocês viram, é uma peça muito simples de fazer, rápida e utilizando aí pouco material, ok? Espero muito mesmo que vocês tenham gostado de mais esse trabalho e eu espero vocês aí no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!